Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, seguinte, o homem solteiro é indecifrável para essa sociedade moderna. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente se depara com uma sociedade que quer apontar o dedo para ti, dizendo o que é ser ou não um homem de verdade, né? Quer dizer, sempre tem ali regras que eles apresentam que tem que ser seguida, que senão esquece, não é considerado sequer homem, para você ter uma ideia, né, pessoal? Não ter uma ideia, que eles desconsideram, né, a sociedade desconsidera a individualidade do outro, né? Não, porque o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quer dizer, o homem não pode chegar nas suas próprias conclusões por caminhos próprios. Não, tem que seguir o que os outros dizem. Tem que seguir o que os outros dizem. Pessoal, particularmente, estou farto de situações assim. Estou farto de situações assim, né? Porque o homem tem que fazer isso, aquilo. Pessoal, a gente não pode ir por esse caminho que muitas das vezes não foi traçado por ti, que não foi planejado por ti. São questões externas que estão fora do teu controle, né? E o que está fora do teu controle, tu não pode alterar, jamais, compreende? Então, o que eu mais vejo são, atualmente no Brasil, não só o coach, né, mas pessoas querendo dizer o que é ou não um homem de verdade, pessoal. Então isso vai variando de pessoa para pessoa. Eu tenho até evitado muito falar sobre nesses termos, né? Nesses termos, né? O que é, né? No sentido assim de querer, né? Querer fazer uma regra. Não, eu particularmente, quando vou me pronunciar na internet, falo de uma forma individual, trazendo ali meu ponto de vista, minhas experiências, vivências, análises, opiniões, ou até mesmo reflexões, por que não, não é mesmo? É lógico que hoje em dia te invejam por qualquer coisa, né? Quem não é invejado nesse país aqui, que atira a primeira pedra, né? Quem nunca foi criticado, barra julgado, também, né? Mas de qualquer forma, pessoal, questões assim servem como lições, né? Existem pessoas que tu tem que ignorar, não tem outra, tu tem que ignorar até mesmo que elas existem, compreende? Porque sempre haverão pessoas que tu vai querer interagir, né? Por outro lado, existirão aquelas pessoas que, assim, tu não vai ter nenhuma compatibilidade e tá tudo certo, né? Agora tem gente que não quer aceitar, né? Não quer aceitar
o fato de que você não compactua com ela, né? Enfim, né? Nisso vai naquela questão de querer forçar a amizade, ao qual particularmente não curto, né? Eu tendo a acreditar que o respeito não se impõe, ele se tem ou não, logo de primeira, né? Para mim funciona dessa forma, né? Para outros eu não sei, né? Porque opiniões tendem a variar, né? Tendem a variar, né? E logicamente que há concordâncias ou discordâncias para tudo quanto é tipo de assunto, tá? Então pessoal, por que, entre outras palavras, o homem solteiro é tão indecifrável, né? Porque ele sai daquela previsibilidade que a sociedade quer de, de um cara, né? de uma pessoa, compreende? Ele sai desses padrões e segue um caminho próprio, né? Não necessariamente que ele irá evitar relacionamentos, muito pelo contrário, né? Ele está seguindo o próprio caminho dele sem se basear nos outros, né? Sem se basear nos outros, porque hoje em dia tem muito isso, porque quer queira ou não, o Brasil é um país que muito assim, que as pessoas muito se validam externamente. Raras mesmo são as pessoas que têm uma validação própria, busca cultivar um autorrespeito, reconhecer seu próprio valor. Raras são as pessoas. O que mais tem hoje em dia são pessoas até mesmo que não têm respeito próprio nenhum, né? Se a pessoa não tem respeito próprio nenhum, como é que tu vai esperar que ela a respeite, que essa mesma pessoa jamais, mano, jamais, né? E quer queira ou não, pessoal, o desrespeito virou uma regra no Brasil. Né? Então, pessoal, novamente, se trata muito mais assim de tu não levar em consideração, você não esperar, não ter expectativa nos outros, ter expectativa sobre seus próprios objetivos, né? E logicamente sempre criar cenários assim, por mais que a gente não queira, né? Cenários assim tenebrosos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Afinal de contas, a gente não tem assim nós não temos assim uma pessoa assim que acaba verificando, né? Tendo uma visão ali de futuro, né? Mas enfim, a gente não sabe dia de manhã. Somente quem sabe dia de manhã é Jesus Cristo. Compreende? Então é sobre isso que se trata, pessoal. Né? Então sempre vão haver aquelas pessoas que o tempo todo irão dizer que tu tá errado e que o caminho delas é o certo, né? Eu prefiro deixar com que essas pessoas estejam certas. Eu tô errado, né? Prefiro deixar com que elas estejam certas e não discutir, certo?
Não discutir, porque geralmente, pessoal, na maioria das vezes não. Falar em sua totalidade, né? Em sua totalidade, que discussões não levam ninguém a lugar nenhum. É sobre isso que se trata, sobre isso que se trata, né? Então, novamente, pessoal, né? Se trata de sair dessas expectativas, que muitas das vezes são errôneas, de uma sociedade que não é exemplo nenhum, e ir ir em direção às suas próprias convicções. Compreende? Eu tento ter uma visão mais equilibrada, né? Eu acredito que tanto a solitude quanto relacionamentos desde que saudáveis são muito bacanas, né? Agora, tem gente que acredita, que segue acreditando, né, que o melhor caminho é somente o da solitude. Inclusive tem gente que me acompanha o meu canal aqui, que é dessa forma, que vai ficar assim, né? Tem gente que fala que vai ficar assim para sempre, ok, né? Vai de cada pessoa, enfim, no final das contas, trata-se de decisões individuais, até porque eu tendo ter uma visão da sociedade não de uma forma coletivista, né? Porque o Brasil é um país muito coletivista, né? O que um faz, outro faz também, né? É isso. As pessoas, elas são influenciadas uma pelas outras, né? Muito mais do que se valorizam, né? Muito mais do que reconhecem a si mesma, né? Hoje em dia é muito difícil, eu costumo dizer que é muito difícil individualmente, né, pessoas terem satisfação na própria companhia, né? O que mais tem hoje em dia são pessoas querendo se validarem externamente, né? Mas isso é o que eu tenho visto na realidade. É lógico que o que eu estou dizendo aqui irá incomodar, né? Mas a gente tem que se basear na verdade, mesmo que ela seja inconveniente. E contra fatos no argumento, pessoal. Contra fatos no argumento, né? Tu sempre irá causar até mesmo um espanto, né? Pelas suas convicções firmes, né? Mas assim, não tem que existir recuo, pessoal. Não tem que existir recuo, né? Tu tem que ter opiniões assim. É lógico, né? Sempre irão haver opiniões assim que pode ser que você troque de opinião sobre um ou outro assunto, ok, né? Mas isso é reconhecer o seu próprio valor e ter humildade, compreende? Ter humildade para reconhecer, para entender também, né, que tu às vezes pode ser que tu não esteja certo sobre determinadas questões, mas de qualquer forma a gente tem que ter, na maioria das vezes, opiniões firmes, convictas, que é o que eu acredito que está em falta hoje em dia, pessoal. Está em falta hoje em dia. Tem gente que vai muito pelas opiniões dos outros, inclusive, que são influenciadas pela mídia, né? Pela mídia o tempo inteiro, né? Que são literalmente massas de manobra, né? Então, por que, entre outras palavras, pessoal, o homem solteiro é indecifrável, né? Porque ele sai de uma previsibilidade, que então a sociedade propõe, almeja, espera, né? Ele sai de um prognóstico que
até então se achava que o homem deveria trilhar, né? Mas quem é que disse que tem que ter regras externas para serem cumpridas? Você tem que seguir suas próprias convicções. Ou, quem sabe, logicamente, suas próprias regras, né? Mas vão lhe criticar por isso, lógico, né? Mas tu não tem obrigação de agradar ninguém. E tu não precisa ficar, tu não tem essa necessidade de ficar se explicando. Quando tu precisa se explicar muito, é porque tu já tá no caminho errado. Ou também, entre outras palavras, não são pessoas que são corretas para que tu conviva, compreende? Que tu tenha interações, entre outras palavras. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Entre outras palavras, o homem solteiro é indecifrável por ter liberdade, que muitos às vezes não querem ter, enfim. O solteiro, se amanhã ou depois quiser, pode viajar para países da Europa. Entre outras palavras, né? Então isso vai muito no sentido de ter uma autonomia, hoje em dia, pessoal, o que mais a gente vê é que as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas. É o que eu estou vendo, é o que eu mais vejo hoje em dia, né? Elas querem ser influenciadas por outras, por tal artista, entre aspas, por tal influência, entre aspas, que muitas das vezes vivem de uma forma hipócrita, propagam jogos ilegais, etc., né? Contrafato de um argumento, pessoal, é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Fora questões envolvendo idolatria, né? Enfim, comigo não existe isso, certo? E o único que realmente exalto é Jesus Cristo. Logicamente que a gente tem que honrar também por aqueles que tu tem ali uma proximidade, né? Não são todos que estarão ao seu lado em todo momento, né? Então é preciso cultivar uma solitude até mesmo por sobrevivência, né? Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Logicamente que eu peço seu like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscrevam-se. E pessoal, peço que hypem esse vídeo. Então era isso, valeu, até a próxima.